Um dos falsos mitos é que a igreja sempre foi contra a ciência, que a igreja sempre foi anti-ciência. E, na verdade, essas grandes descobertas de ciência de Galileu, Isaac Newton, tudo isso tinha a ver com justamente essa liberdade de pensamento que existia nas universidades e no mundo cristão. Então, explica um pouco para a gente como que esse mito surgiu da igreja ser anti-ciência e aí colocar os fatos como eles são, que a igreja teve um papel fundamental no progresso da ciência. O mito do conflito entre ciência e fé, ele é um mito basicamente iluminista. O iluminismo, então, é Ou seja, só antes do século XVIII não existia esse... Antes do século XVIII, tem um historiador chamado Peter Harrison, que escreveu um livro sensacional chamado Os Territórios da Ciência e da Religião. E ali ele argumenta que antes da Revolução Científica, os próprios conceitos de ciência e religião não eram aqueles que a gente conhece hoje. Hoje nós entendemos a ciência, então, por exemplo, como um corpo de conhecimento sobre determinado aspecto do universo, e nós entendemos religião como um conjunto de crenças e práticas religiosas. Mas antes da Revolução Científica, esses conceitos não eram bem tão segmentados como eles são hoje. Eles eram vistos como frutos do mesmo impulso intelectual. A curiosidade sobre quem nós somos, sobre se existe algo depois da morte, sobre se existe um Deus, sobre como devemos nos comportar. Essa curiosidade ela andava junto com a curiosidade sobre como o mundo funciona. Que hoje a gente chama de ciência, antigamente chamava filosofia natural. Antes de se cunhar o nome ciência, o termo ciência, cientista, filosofia natural. E filosofia natural se estudava nas universidades. E as universidades são um dos grandes legados do cristianismo para a sociedade. As universidades elas surgiram nos ambientes das escolas das catedrais. Então, não existe ao certo ali uma data exata que a gente pode considerar como o surgimento da universidade, mas aí começam a aparecer alguns centros, então Oxford, Paris, Bolonha, acho que são as principais. Depois Cambridge surge de um grupo de alunos que era de Oxford e saiu de lá e encontrou um novo lugar para fundar uma nova universidade. As universidades são um legado do cristianismo, e o interessante é que nas universidades o ambiente intelectual era muito livre. Porque a gente pode tender a pensar, mas nas universidades só podia estudar aquilo que a igreja dizia que podia. Essas universidades são da igreja e tal. E não, o debate nas universidades era muito livre. Então havia sessões de disputas em que alunos defendiam posições diferentes sobre um determinado assunto. A curiosidade, a efervescência intelectual da universidade medieval é uma coisa impressionante e que a gente às vezes se esquece. A universidade, nós devemos a universidade ao cristianismo. E disso vai surgir o embrião do que seria depois a Revolução Científica. Porque o cristianismo ele tem uma coisa que é única também, que é a ideia de que Deus criou um mundo que segue leis, uma natureza com leis, e que Deus nos deu o intelecto para descobrir quais são essas leis. É o contrário, por exemplo, de certas concepções de Deus, de um Deus voluntarista que pode fazer tudo o que ele quiser. Não é que o Deus cristão não possa fazer tudo o que ele quiser, mas ele voluntariamente criou um mundo regrado com leis. Então, se não me engano, é o livro da sabedoria que diz que Deus criou tudo com peso e medida. Um indicativo de que a natureza tem regras. E cabe a nós descobrir quais são essas regras. Os primeiros cientistas que a gente pode chamar com esse nome, então Copérnico, Galileu, Kepler, eles tinham essa gana de entender como o mundo funcionava, e eles deixam isso nos seus escritos. Eles estão trabalhando para a glória de Deus, porque eles querem entender como Deus criou o mundo.
Então, religião e ciência naquela época, elas estão ligadas de uma maneira que a propaganda que existe hoje sobre religião e ciência ignora completamente. Mas você diz que isso foi um efeito do século XVIII, do iluminismo, que começa a criar uma história anti-religião como se fosse fundamental para abraçar a razão. O iluminismo ele precisa desmoralizar a religião para poder fazer avançar o seu projeto da razão. E aí ele coloca a religião, coloca a igreja, principalmente a igreja católica, mas também outras denominações cristãs, a religião em geral, como fonte de superstição, em antagonismo à razão, ao trabalho do intelecto humano. Então, o cientista, ele trabalha, ele usa simplesmente a razão para compreender o mundo, e o religioso não. O religioso, o mundo da religião é o mundo dos dogmas, é o mundo da superstição, é um mundo irracional. A propaganda iluminista é essa que vem até os dias de hoje. Ela foi se metamorfoseando. Então, em certas épocas foi o positivismo, hoje é o que nós chamamos de ateísmo militante, que é o ateísmo do Richard Dawkins, do falecido Christopher Hitchens, do Daniel Dennett, essas pessoas que escrevem livros para divulgar essa ideia de que religião e ciência são antagônicas. Mas, na verdade, a história mostra para a gente que não é nada disso. O empreendimento científico nasceu de uma concepção que é profundamente cristã, de que Deus fez o mundo com regras e que nós devemos encontrar essas regras. O cristianismo, então, que permitiu que a ciência florescesse. E a gente tem um monte de personalidades da Idade Média que passam praticamente desconhecidas hoje, mas que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Então, o método científico, por exemplo, um dos pioneiros do método científico foi o franciscano Roger Bacon. Uhum. Nós tivemos, por exemplo, um bispo na Inglaterra, Roberto Grosseteste, que ele escreveu o Tratado sobre a Luz. Nós tínhamos um professor da Universidade de Paris, chamado João de Sacrobosco, que escreveu um tratado sobre a esfericidade da Terra, que é uma história que anda na moda hoje. As pessoas dizerem que na Idade Média os cristãos acreditavam que a Terra era plana, na verdade isso aí nunca foi real, né? Na própria Suma Teológica, São Tomás de Aquino escreve, olha, é evidente que a Terra é esférica, né? Tanto que o tratado da esfera do João de Sacrobosco, ele nem perde muito tempo tratando dessa questão da esfericidade da Terra, porque já era um negócio dado como certo. Uhum. Então, Jean Buridan, o Jean Buridan, ele foi uma espécie de homem renascentista muitos séculos antes da Renascença. Era alguém que entendia muito de muitos assuntos diferentes, até economia, a ciência, a filosofia natural na época. Escreveu tratados sobre vários assuntos. A gente tem um caso muito incrível, assim, que é o do Papa Silvestre II, que foi o Papa na virada do primeiro para o segundo milênio. Ele era o maior matemático do seu tempo. Interessante. Então, são histórias, são personalidades que a gente desconhece, e a gente que, naquela época não existia debate sobre religião e ciência, mas são pessoas que elas mesmas incorporam a harmonia entre esses dois campos.